Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 10 de agosto de 2021. Nesta terça-feira, eu queria conversar com você sobre as oportunidades que Deus nos dá e às vezes nós não percebemos. Às vezes somos chamados, somos escolhidos e não percebemos. Às vezes passa despercebido quando Deus tem um chamado para nós, quando Deus escolhe para uma missão e nós simplesmente não percebemos e não damos conta do que Deus confiou em nossas mãos. Quando nós temos a oportunidade de fazer algo e não fazemos, será que se arrepender do que não fez, será que às vezes não pesa? Eu devia ter feito aquilo, eu devia ter ajudado, eu devia ter falado de Deus para aquela pessoa, eu poderia ter mandado uma mensagem para alguém, ter dado um bom dia. Às vezes a pessoa se arrepende do que não fez. Porque quando nós temos a oportunidade e não aproveitamos, talvez fique até difícil a gente entender por que nós não fizemos, por que não aproveitamos a oportunidade. Às vezes a porta se abre e nós não percebemos. Uma porta de emprego, uma porta de uma amizade, e nós não percebemos que a gente poderia ter bons amigos e deixamos escapar, né? Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, cativar as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Às vezes nós não valorizamos o que temos, queremos correr atrás de mais. E a oportunidade que Deus nos dá, por que não aproveitar? E quando as portas se fecham, talvez a gente vá até questionar ou lamentar, né? Ah, as portas se fecharam. Se lembra no dilúvio? Noé avisou várias vezes, olha, Deus vai mandar um dilúvio. As pessoas não acreditavam, né? Não acreditavam. Quando Deus mandou o dilúvio, Noé entrou na arca com sua família e fechou as portas. Muita gente foi atrás, né? Mas as portas estavam fechadas. As pessoas não acreditaram em Noé. Às vezes tem pessoas que não acreditam em nós. Preferem acreditar em si mesmo. Precisamos acreditar em Deus. Precisamos acreditar nas oportunidades que Deus nos dá. Quando a gente pede algo a Deus, devemos confiar. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos numa porta, a gente tem que esperar que ela se abre, porque é Deus quem abre as portas para nós. Às vezes Deus fecha a porta, porque nós não valorizamos a porta que Deus abriu, a oportunidade que Deus nos deu. Às vezes não aproveitamos e depois vamos lamentar, vamos reclamar ou questionar, né? Por que eu perdi aquela amizade? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu não falei de Deus para aquela pessoa? Então a gente às vezes questiona porque nós não pensamos direito e nem aproveitamos direito as oportunidades que Deus nos dá. Deus deu oportunidade a Moisés para ele entrar na terra prometida. Não foi possível. E Deus passou essa oportunidade para Josué. Josué entrou na terra prometida. Deus deu uma oportunidade a Davi para ser um grande rei. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus deu a oportunidade a Isaías.
Mas Isaías disse assim: olha, eis-me aqui, envia-me a mim, porque Deus estava querendo saber quem há de ir por nós. Deus estava perguntando a Isaías: quem é que eu vou mandar? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus escolhe a gente, nos capacita, nos dá oportunidade e às vezes nós não percebemos. Precisamos parar para pensar, para refletir o quanto Deus é maravilhoso. E Deus vai estar sempre agindo por nós e com nós. E Deus disse a Isaías: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Não é o homem quem dá a palavra final, é Deus quem dá a palavra final. Porque é Deus que nos dá a oportunidade, é Deus que abre as portas para nós, é Deus que nos aceita como nós somos. Somos falhos, sim, mas Deus entende. O homem às vezes é difícil de entender o outro homem, né? O homem parece que quer ser o centro das atenções. Vocês têm que me obedecer, vocês têm que fazer tudo o que eu mando. Não é assim. Nós temos que obedecer em primeiro lugar a Deus. Deus é o dono da nossa vida. É Deus que tem o poder e o controle das nossas vidas. É Deus quem abre as portas. Deus sabe todas as coisas. Deus não mente. Deus não erra. O ser humano erra. Mas tem ser humano que diz: eu não erro. Incrível, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que dizem que não erram. Eu erro, eu sou um pecador. Acredito que você também peca, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa, Ele nos aceita, Ele nos molda, Deus nos transforma, Deus nos escolhe e Deus nos capacita para fazer a obra dele. Precisamos observar as oportunidades que Deus nos dá. Não deixe escapar as oportunidades para depois não estar lamentando, né? Ah, por que eu não fiz isso? Se você foi escolhido, faça a obra de Deus. Toda vitória tem um preço. Precisamos lutar, precisamos ter perseverança naquilo que nós queremos. E que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de edificação, de motivação, para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Tem pessoas que têm um coração duro, né? Tem pessoas que têm um coração que parece que tem um reino na barriga, né? Não é assim. Só Deus é soberano, só Deus é poderoso. Deus, nosso Deus. Eu louvo a Deus, porque Ele tem colocado no seu coração o desejo de ouvir a mensagem de Deus, de refletir. E que Deus nos dê muitas oportunidades para trabalhar na obra dEle. A obra é para o Senhor, com S maiúsculo. Não é o Senhor com S minúsculo, não. É o S maiúsculo, o Senhor dos exércitos. Ele que fez o céu e a terra, o dono do ouro e da prata. Esse sim merece toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém. Compartilhe com quem você ama e com quem você gosta uma mensagem de motivação vinda de Deus para os nossos corações.